Bom dia, aqui é o seu Severino Queiroz, na invernada, na floresta, na natureza, a mostrar aqui para você a natureza. Hoje é domingo, dia 11 de setembro, hoje completa ano que os árabes lá bombardearam as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Eu estou aqui, cinegrafista amador, com muita calma, saí da minha casa, ali da Rua Arabella 143, no residencial Nova Serrana, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, certo? O telefone é 991 764283, Severino Pedro de Queiroz, cinegrafista amador. Certo? Eu estou aqui agora, hoje é domingo, 7 e pouquinho da manhã, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fazendo um apanhado sobre a natureza e sobre as pessoas, sobre a vida, né? É bom a gente viver assim. Eu moro ali, naquela casa onde eu estou, na Rua Arabella, há 5 anos. Faz 5 anos que eu perdi a minha esposa, Nadir Ferreira de Queiroz, e até agora eu não consegui uma outra companheira, certo? Aí você vai perguntar para mim assim, seu Queiroz, seu Severino, por que o senhor não conseguiu outra? Sabe por que o motivo? Porque quando a minha esposa morreu, eu sou pedreiro e eu fiquei com aposentadoria pouca e não tenho condições financeiras para ter outra esposa do jeito que tem as mulheres de hoje. Eu não quero condenar nenhuma mulher porque eu não tenho esse direito, mas as mulheres de hoje são modernas. É difícil de um cidadão que ganha menos de 5.000 reais ter uma mulher hoje para dar todo conforto para ela. E eu estou de acordo. Uma mulher não é um passarinho que compra um pouquinho de semente e bota lá numa gaiola para ele comer. Não. Nem também é um passarinho que vive solto por aí, né? Que caçou uma sementinha ali, eu taco lá e vai sobrevivendo. A mulher precisa de apoio, né? Ela precisa, é igual uma planta que você planta num lugar. Se você não regar a planta, não botar água, não botar adubo, ela não vai dar a fruta que você precisa, aquela fruta boa, né? É o que está acontecendo com o nosso país. O cara casa e vai pagar aluguel, não tem uma casa. Não tem uma renda, não tem um emprego. Aí, por um descuido da natureza, começa a aparecer as crianças, né? E aí o pai e a mãe não têm o alimento adequado, não tem com que comprar uma roupa, não tem com que comprar um remédio, e aquelas crianças ficam perambulando arriba e abaixo, na mão de um, na mão do outro, de repente o pai fica doente ou morre, e aí é difícil depois para cuidar. E se você não cuida, você deixa jogado, não vai dar nada que preste. Ninguém está julgando ninguém aqui, mas uma família sem apoio, porque as pessoas falam assim, o governo, o governo federal, o governo estadual e municipal e os senadores, os deputados, têm por obrigação de criar uma organização dentro de um país para não acontecer isso. Porque se eu arrumei 6 filhos, 3 mulheres e 3 homens, mas se na época já tivesse um conselho federal, estadual e municipal, para dizer para as pessoas que não pode gerar uma família, não pode gerar uma família se a pessoa não tiver já um pé de meia, já tiver uma situação financeira adequada, que vai sofrer todo mundo, e sofreu, meus filhos sofreu, meus filhos passou apurado, minhas filhas, porque eu não pude dar aquilo que era de direito para eles. Talvez dentro do coração deles tenha uma revolta, né? Fala, pô, meu pai arrumou nós e não deu aquilo que
que é necessário. Aí uma outra pessoa, um outro homem ou uma mulher, que tem uma base mais melhor, que tem uma casa bonita, que tem dinheiro, cria os filhos com mais educação, e daquela família sai advogado, daquela família sai um médico, sai um mecânico torneiro, sai um piloto de avião, sai um enfermeiro, sai um comerciante daquela família. E aquela família pobre vê isso e diz assim, ó, mas como é que o filho de fulano tem um carro, o filho de fulano tem uma fazenda, tem um sítio, certo? Porque quando a gente planta uma lavoura num lugar que a terra é boa, é adubada, que tem um conforto melhor, a lavoura fica bonita. Mas se você planta uma lavoura numa terra que não tem adubo, uma terra que não tem nada, ela vai dar uma fruta bem pequenininha, certo? É nisso que eu me baseio, que eu plantei uma lavoura numa terra cega, numa terra que não tinha adubo. Eu não tinha irrigação, eu não tinha nada. E aí não deu fruto que fosse um fruto bonito. Isso é a minha família. Se criar se batendo dali, se batendo dacolá. Então, no meu ponto de vista, na minha tecnologia, hoje que eu tenho, se eu fosse um cara hoje que tivesse quase 30 anos, 25 anos, 30 anos, eu não casaria mais para gerar um monte de filho, para ficar por aí, arribia abaixo, caçando alguma coisa para comer. Então, eu estou aqui agora na natureza para mostrar para vocês o que é a natureza, o que é, como foi que o Criador fez. Está aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vendo? Isso aqui é a frutinha, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Ela é natureza, mas não espere que dessas frutas você pode tirar um caminhão, chama guavira isso aqui, ó. Tirar um caminhão de fruta, vai dar umas frutinhas pequenas para atender o asseio da natureza, ó, das abelhas, ó. Mancha para você ver. Ó, tá vendo? Tá vendo? Que não tem adubo, não tem irrigação, ó. Tá vendo? Ó. Ó, tá vendo? Ó. Tá seco o tempo, ela tá bem aplantada dentro da natureza da terra, tá vendo? Ó, as abelhas. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. 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 Tá vendo? Ó. Simples natureza. Ela não vai produzir aqui fruto para exportação. Ela não vai produzir fruto para exportação. Vai sair aqui umas frutinhas, daqui uns tempos você vem aqui, você pega umas frutinhas e você pode se chupar as frutinhas, mas não é para exportação, certo? Para nós ter essa fruta aqui, essa gavira, para exportação ou para o consumo do comércio, nós teríamos que fazer aqui uma irrigação, teria que fazer um plantio mais forte, teria que ter uma organização para poder nós colher essa frutinha em abundância, para poder vender para o comércio. Você entendeu? Então isso é a mesma coisa de uma família que de 3, 4 filhos, 5 filhos, que você tem na sua casa, que você tem que ter uma casa boa, você tem que ter um emprego, você tem que ter uma renda para essa família se criar forte, certo? Mas para ter tudo isso, você precisa ter um governo, um presidente da República que conhece o que é criar uma família, criar um país. Você tem que ter um governador que entende que assim, no meio do campo assim, não tem como viver. Você entendeu? Você tem que ter um prefeito com conjunto de vereador preparado, formado, sem crítica, para cuidar do município, para gerar emprego, para gerar plantação. Ó, se isso aqui tivesse tudo plantado de alimento, seria uma grande coisa para a nossa sociedade. Então, se eu estou aqui hoje pensando assim, comigo, os meus filhos, meus 6 filhos, falaram, vamos deixar o pai viver do jeito dele, tá? Meu pai vai viver do jeito dele, minha mãe morreu, vamos deixar meu pai viver do jeito dele, tá? Dentro deles pode pensar isso, mas
Se meus filhos, quando a minha mulher morreu, tivesse chegado junto e falar, não, pai, o senhor não vai viver do seu jeito. Não, o senhor não vai viver do seu jeito. O senhor vai viver com nós, com qualquer um de nós. Nós vamos pegar o senhor vai viver do nosso jeito, pai. Como é que o senhor vai viver do seu jeito? O senhor vai ficar sozinho? Vai querer ter um jeito? Pai, vamos conversar. Vamos sentar no lugar que a gente vai cuidar do senhor de outra maneira. O senhor vai ter liberdade para ir, liberdade para vir, mas nós estamos aí junto com o senhor, tá? Mas foi o contrário. Eu não vou incriminar meus filhos e dizer assim, ah, os meus filhos não prestam, os meus filhos não, meus filhos são bons, meus filhos são bacanas. Mas eles pensaram assim, optaram por isso. Ah, vamos deixar meu pai ficar do jeito dele, viver o jeito dele, para meu pai não dizer assim que a gente está invocando com a vida dele, que a gente está querendo complicar a vida do meu pai. Depois meu pai ainda está inteiro. Tá certo, eu estou inteiro. Mas o que eu precisava, na realidade, e todos os pais, todas as mães sozinhas precisam, é que os filhos entendam, não vamos implicar com meu pai, não vamos querer tirar algum direitinho que meu pai tem, mas alguns a gente vai tirar. A gente vai, pai, agora a mãe morreu, o senhor está sozinho, certo? O senhor tem que ficar junto de algum de nós, a gente vamos dar apoio para o senhor, a gente não vai travar sua alegria, não vai prender sua alegria, mas agora, pai, o senhor está só, certo? Eu concordo que teve algum deles que fez essa proposta para mim, sabe? Mas eu fiquei assim, com o pé atrás, e fiquei com medo, e talvez podia ser diferente, mas agora, nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu estou pensando por outro caminho, eu estou pensando por outro lado, eu estou pensando assim, dando um conselho para os pais, o homem que ficar sozinho, ou a mulher que ficar sozinha, não fazer isso. Não, é errado. Se eu tivesse pensado e tivesse acompanhado meus filhos, algum dos meus filhos que me chamou para morar junto, talvez eu estaria melhor hoje, certo? Então eu quero pedir desculpa para meus filhos nesse vídeo, de eu não ter obedecido essa regra. E eu acho que todos os filhos não vai deixar o pai morrer de fome. Então se agora eu vi que meus filhos disseram assim, ah, vamos dar ajuda para meu pai, vamos ajudar meu pai, vamos dar vai dar um pouquinho, outro vai dar um pouquinho, mas esse pouquinho que vocês vão me dar, eu tenho que pegar esse pouquinho e economizar, eu tenho que aprender a economizar, porque vocês trabalham, vocês lutam pela vida, e todas as pessoas que lutam pela vida não podem pegar e dispor uma quantia para o pai, para ele ficar no bem bom fazendo gracinha. Eu quero dizer para você nesse vídeo, esse velhão que está aqui, que eu não vou fazer gracinha com a ajuda de vocês. Garanto que eu não vou fazer, eu agradeço de coração. Mas se fosse diferente, e se fosse no começo, eu tivesse pensado isso no começo, eu errei no começo de não ter pensado isso. Falei assim, ó, eu quero em Gigi, não, eu quero morar com um de vocês vão cuidar de mim, cara. Não, eu não vou... Eu fiz errado, então eu quero pedir, eu não vou pedir perdão, que pai não pede perdão para filho, mas vou pedir desculpa para meus 6 filhos. E quero dizer para todos que ficar sozinho, viúvo ou viúva, se junte com seus filhos, faça o possível se juntar, não tente morar sozinho, que eu estou pagando um preço muito caro de eu estar morando sozinho. Eu levo um boi danado, que Deus me abençoou, que eu não fiquei doente, que eu não me quebrei. Porque senão, morar sozinho, quer dizer para todos os brasileiros e brasileiras, não é opção. Porque nem o diabo não quis ficar sozinho, nem ele não quis ficar sozinho. Então sozinho não funciona. Tem a história da Bíblia, que Jesus mandou o filho dele para a terra, mas o filho dele não conseguiu nada sozinho não, meu. Não, ele arrumou 12 apóstolos, e ele mandou os apóstolos andar para lá, para cá. É assim que conta a Bíblia, não é? Certo? É assim, ninguém sozinho consegue nada. Ninguém sozinho. Você não viu agora na Ucrânia? O governo da Ucrânia, se a Ucrânia não estivesse junto com a OTAN, ela já tinha sumido do mapa. Então eu penso assim, que uma pessoa sozinha, ele não consegue nada. Não, fica doente em cima de uma cama, como é que vai fazer?
para buscar um remédio. Então não diga assim, eu sei me virar, eu faço sozinho, quando tiver com saúde. Quando você tiver com saúde, certo? Porque eu vejo tanta mulher solteira que fala, eu não quero mais homem, eu vou ficar sozinha. Mas paga um mico do caralho. Paga o mico da peste. Eu conheço uma mesmo, uma mulher que foi tentar ficar sozinha. Rapaz, foi a parada. Quando ela caiu dentro do hospital, que ela viu que ela estava sozinha, certo? É uma amiga minha, ela estava sozinha, as pessoas vão lá quando tem tempo. Mas se ela estivesse morando direto com a pessoa, estivesse colaborando direto, a situação dela seria bem melhor. Seria bem melhor. Então faça isso. Não tente ficar sozinho, pensando que você vai ganhar dinheiro, que vai economizar, que não vai não. Se eu tivesse optado por ter ficado junto, eu era um cara bacana hoje, porque eu estava ali, eu dava minha força para a pessoa dava força para mim. Foi um erro que eu fiz. Eu quero nesse vídeo hoje, domingo, dia 11, que eu estou fazendo agora, pedir desculpa para os meus filhos, certo? Pedir desculpa, porque eu estou errado. Eu estou errado, eu podia estar junto com vocês, com algum de vocês, ter implorado, ter ajoelhado para ficar com vocês. Tá? Eu agradeço por tudo que vocês têm me dado, agradeço por a casa que a Regidade me deu, agradeço por toda a minha filha Lady Laura, minha filha Olinda, certo? Minha filha Dalva, meu filho Lauro, meu filho Sival também, que de vez em quando, se ele tiver alguma coisa, ele não nega um prato de comida não. Ele é meio doidão, mas chego na casa dele, peço um prato de comida. Não é nem precisar pedir, ele já faz um prato de comida. Agradeço por meu genro, por meus netos, aqueles que vieram na minha casa, aqueles que me consideram. Agradeço vocês hoje nesse domingo, tá bom? Eu sei, eu não estou perdido. Eu sei dirigir minha vida, mas eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês, mesma coisa que eu preciso da água que eu bebo. E agradeço e peço desculpa para meu genro, se eu falei alguma coisa errada, me perdoem, de alguma coisa que eu ofendi vocês, meu genro, para todos vocês, minha nora, eu peço perdão para vocês e digo para vocês que a gente sozinho não é nada. Deus fez o mundo e foi-se embora. Deus fez o mundo, Jesus, que nem diz a Bíblia. Eu estou relatando coisa da Bíblia. E abandonou nós aqui, Deus só manda o sol e a luz e deixou por nós por conta. Agora você já imaginou se Deus estivesse aqui na terra em pessoa ou em espírito que conversasse com a gente? Se ele estivesse aqui na terra, se é só vocês têm que plantar ali, vai chover tal dia, tem que plantar. Não seria bem melhor? Seria, mas quem que viu Deus? Fala Deus, entendeu? Se Deus estivesse aqui na terra, ele é o dono, mas é um dono que fez e deixou nós aqui. Então nós temos que se virar, ajudar o outro, porque Deus não vem aqui dizer para você, planta ali, cega ali, não, ele dá o sol, dá a lua, dá a chuva, dá as estrelas, dá o ar que a gente respira, mas ele não está aqui. Mas, nesse meu vídeo de hoje, se tivesse um punhado de anjo, ou tivesse Deus aqui na terra, em pessoa, ou um Deus todo-poderoso que dissesse, ó, não pode cortar aquela árvore, não é para cortar, não pode fazer aquilo ali. Não é porque eu sou o dono, seria bem melhor. Então se a gente tem que obedecer a alguém, e quando você fica sozinho, sem ninguém para dirigir, você se ferra. Por isso que eu falo, se eu tivesse junto de algum dos meus filhos, tivesse junto, aí eu via e falava, pai, não pode fazer ali, pai, vai dar errado, vamos fazer junto aqui, mas vamos fazer legal. Então não faz um pedreiro não faz uma casa sozinho. Um agricultor não planta uma lavoura sozinho, certo? Um pastor não faz uma pregação sozinho, tem que ter um monte de gente em volta dele para poder fazer a pregação. Você entendeu o que eu quero falar? É isso. Então, nos meus estudos, vendo essa correria que eu tenho feito por esse mundo lá fora, quando eu tinha minha mulher, nós conversávamos, batia papo, sentava num canto, conversava, nós resolvíamos todos os problemas. Então, eu sou uma pessoa só, até para comer, vai escutar música sozinho, que alegria tem botar um som só para você. Eu, de vez em quando, eu faço isso lá em casa, mas é bobeira. Um som, uma música, tem que estar cheio de gente em volta para saborear o tom da música. Uma comida, faz uma almoção aí, ó. Em vez em quando eu faço um almoço, perde a metade. Por isso que tem que estar junto. É a união que faz a força. Então, eu quero pedir para os presidentes da República, esses governantes, para a hora que começar a administrar o país, reunir o povo. O governo, os presidentes, os governadores, os prefeitos, os vereadores, senadores, estão administrando o Brasil sozinho.
Ninguém está junto deles. Vamos ficar junto do governador, vamos ficar junto do presidente da república, vamos nós ficar junto. Não só tirar do Brasil e não ajudar o presidente. Vamos conversar com ele, vamos conversar com o governador. Certo? Vamos conversar com o professor, com a professora, vamos conversar com o hospital. Quando você chega no hospital, você só quer ser atendido. Só quer ser atendido aquele barulhão, porque você está doente, seu pai está doente, sua mãe está doente. Mas não se reúne os empresários, não se reúne todo mundo ir lá no hospital para ver a dificuldade que os médicos têm, para ver a dificuldade que os enfermeiros têm, para ver se os enfermeiros têm casa para morar, para ver se os enfermeiros tem comida na mesa desse, os enfermeiros têm dinheiro para comprar o remédio, não é porque ele está no hospital que ele não vai pagar, certo? Vamos conversar com o plantador de lavoura, o cara que planta lavoura, vamos conversar com ele, você está com dificuldade, você quer que a gente dê uma ajuda para você aí? Com o fazendeiro que cria boi, ô senhor doutor, está criando os boi aí, vamos... Se nós não fazer isso, nós não vamos ter um país nunca que presta, certo? Esse é um conselho de quem sofreu. Eu tenho 76 anos, tenho 50 anos de sofrimento, vendo isso, a desigualdade. A comunicação social, vamos ligar para o parente, vamos ligar para o irmão, para o primo. Está faltando no nosso país, meus irmãos, é comunicação social, é entendimento. Entendimento. Esse negócio de prostituta, de droga, disso, daquilo outro, não funciona no país, não. Só dá azar, só dá doença. Ah, mas eu tenho liberdade para fazer o que eu quero do meu corpo, tá? A mulher diz isso para mim, já muita mulher disse isso para mim. Pá, tudo bem, tem liberdade, mas se pegar uma doença, mas se você pegar uma AIDS, pegar uma doença crônica, vai parar no hospital, não vai? Mas se tiver uma educação para não pegar, se tiver uma educação para você ter seu marido, para você viver sua vida sem esse problema. Vou beber, eu bebo por minha conta, aí dá uma cirrose, você morre. Morre ou fica doente se matando aí. Então o negócio tem que ter consciência, meus irmãos. Tem consciência para ter comida na mesa, para ter a casa para morar, para ter a escola para o seu filho, para ter a polícia trabalhando, ser amigo da polícia trabalhando, plantando em toda a área do Brasil, que a gente vamos ter paz. Esse é o meu vídeo de hoje. Meu vídeo, se eu fosse um presidente da república, fosse um deputado, um senador, de repente eu fazia essas coisas que eu estou contando na minha vida para vocês. Eu sozinho não fiz nada esses 5 anos, só sofri tristeza, dormi sozinho, certo? Eu podia ter mudado. Por que que eu não mudei, meu Deus? Por que que eu não mudei? Eu tinha que ter mudado, e por isso que eu fiz esse vídeo. Mude, certo? Não fique sozinho hora nenhuma, ninguém pode morar sozinho. Bom dia para vocês, de Severino Pedro de Queiroz, fazedor de vídeo, um cara que viveu uma vida, que criou 6 filhos, e tem que agradecer a Deus, o Criador, e os políticos que fizeram alguma coisa por nós, e eu espero que vocês façam mais por esse país, por essa pátria, uma pátria rica, para não acontecer o que aconteceu na Ucrânia, para não acontecer o que aconteceu na Rússia no passado, está acontecendo hoje, para não acontecer o que não aconteceu no Vietnã, que aconteceu no Iraque, na Síria, na Líbia, que a metade do povo estão se matando. Vamos conversar, vamos se juntar para fazer uma política limpa, bonita, que os políticos sejam nossos amigos, sejam nossos irmãos. Certo, meu amigo? Para a gente ter tudo com fartura. Tá bom? Bom dia nesse domingo lindo. Certo? Muito obrigado e um abraço, meus amores.